Ariquemes, a tua fonte de informação no Vale do Jamari. Programa De Perto com Gilberto. Agora muito mais perto de você. De segunda a sexta-feira, De Perto com Gilberto. Entrevista e muitas outras informações para você. Programa De Perto com Gilberto. Olá, minha querida Ariquemes, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa De Perto com o Gilberto, né? Parece que quando a gente cria aquela expectativa, hoje um assunto tão importante, né? Que eu vou trazer para vocês, que uma queda de energia apagou tudo aqui. Mas isso aí é assim, né? Quando as coisas são importantes, são de suma relevância, para nós levarmos informação para a nossa comunidade, alguma dificuldade que tem que ter, senão não tem graça. Olha só, hoje nós vamos falar de maçonaria. Eu recebo hoje o venerável mestre Isaltônio Machado, ele que é da loja maçônica Vale do Jamari, aqui na cidade de Ariquemes, né? Ele que formação de cavaleiro templário do alto grau. Olha só que legal, né? Que bacana. Eu trouxe um pouquinho, aqui ó, a origem da maçonaria se perdeu no tempo, porém algumas teorias. Surgiu há cerca de 3.000 anos durante a construção do Templo de Salomão? Os maçons são herdeiros dos templários? Sua origem pode ser ainda mais antiga no Egito dos faraós ou na Grécia Antiga? Tudo isso e muito mais você vai acompanhar agora no programa Certo com Gilberto, ao vivo, para a cidade de Ariquemes e para todo o Vale do Jamari, do estado de Rondônia, para o Brasil e para o mundo, através da nossa redes sociais. Acesse Rede TV Ariquemes pelo Facebook, que aqui é De Perto com Gilberto. De Perto com Gilberto, entrevista. Venerável mestre, gostaria de agradecer em nome de todos os irmãos maçons, né, a toda a Irmandade, por aceitar o nosso convite, de estarmos hoje neste momento especial, poder falar um pouquinho da maçonaria, mas como de praxe eu sempre gosto de apresentar quem são os meus convidados. Isaltônio Machado Júnior, venerável mestre, vem da onde? Chegou no estado de Rondônia hoje? Quanto tempo? Fala um pouquinho da sua história rapidamente para os nossos telespectadores. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a você, Gilberto, pelo convite, um honroso convite de estar aqui hoje falando a respeito da maçonaria. Também fazer uma saudação especial ao seu público que está nos acompanhando pela Rede TV e também pelas redes sociais. Eu sou oficial de justiça, né, aqui em Ariquemes. Eu vim para Rondônia no ano de 1999, na época para fazer a faculdade, e aqui eu me estabeleci. Na época com 17 anos, e após advogado durante um período, eu ingressei no Serviço Público Federal, né? E aí eu passei a residir no interior. Então, passei pela cidade de Buritis e atualmente estou, desde 2012, residindo aqui na cidade de Ariquemes. Tá certo. Olha só, nós vamos já para o nosso foco, que são maçons, lojas maçônicas, né? O que vem a ser a maçonaria hoje, venerável mestre? Nós podemos defini-la como? A maçonaria, ela é uma organização um tanto complexa até para se conceituar, né? Ela possui ali uma série de pontos de vista. Se você perguntar o que é maçonaria para 10 maçons, todos os 10 vão dar respostas parecidas, mas não iguais. Correto. A maçonaria, ela é uma fraternidade iniciática, uma irmandade de homens selecionados pela sociedade, e que tem por escopo praticar o bem e também trabalhar pelo aperfeiçoamento do homem, né, desenvolver as suas virtudes morais, espirituais e intelectuais. Então, através do sistema de conhecimento maçônico, o homem se torna alguém melhor, né, alguém melhor para a sua família, alguém melhor para a sociedade. Falar um pouquinho da história da maçonaria. Eu trouxe ali alguns pontos de vista, né? Você me falou que temos escrituras a partir do século XII, né? Antes disso, infelizmente, se perdeu no tempo. O que nós podemos relacionar de história, né, da origem da maçonaria? Existem histórias lendárias a respeito da origem da maçonaria, conforme você até falou ali no início do programa. Agora, são histórias baseadas em lendas.
Documentalmente falando, o registro mais antigo que existe de uma reunião maçônica, ela data de 1248, em Bolonha, na Itália. Existem outros registros dessas mesmas épocas na Alemanha e na Inglaterra, né? A maçonaria, ela é herdeira de conhecimentos mais antigos, mas documentalmente falando, historicamente comprovado, nós podemos afirmar que ela se originou a partir das guildas de pedreiros medievais. A primeira associação maçônica com esse nome surgiu em 1356, em Londres, e de lá para cá houve todo um desenvolvimento da instituição até se tornar o que ela é hoje. Os primórdios, né, que se tem informação e documentação, foi criado ali na Grã-Bretanha, né? Inglaterra, Escócia e Irlanda, né? Se entende hoje, pelos estudos, pelas pesquisas, que o berço da maçonaria é a Grã-Bretanha, né? Muito embora existam também muitos documentos do continente, da Alemanha, da Itália, de que pode também ter havido maçonaria naqueles lugares. Mas, de fato, nós podemos afirmar hoje, com base nas pesquisas mais recentes, que a maçonaria é um produto, né, britânico, e de lá para cá, até hoje, os ingleses são considerados, né, os pais da maçonaria. Houve a Revolução Francesa, foi um marco, né, digamos assim, de uma divisão, né, ou como é que eu posso colocar? Uma divisão entre a maçonaria da Grã-Bretanha, e a partir da Revolução Francesa ela seguiu outros padrões, onde começaram a ser convidados a fazer parte da maçonaria, profissionais liberais, políticos, né, até pessoas que trabalhavam nas forças armadas, né, que estavam relacionadas à Revolução. Como é que foi esse marco com relação à Revolução Francesa? Eu vou fazer um pequeno resumo até chegar aí, né? A maçonaria, a princípio, ela era uma instituição, uma associação, uma espécie de sindicato de pedreiros. Então, eles eram operativos, os construtores das catedrais góticas. Eles detinham um conhecimento especial, que era o conhecimento da geometria, que na Idade Média nós sabemos que as pessoas não sabiam, a maioria não sabia nem sequer ler e escrever. E os maçons, eles detinham conhecimentos especiais. Eles eram capazes de fazer fortalezas, de construir castelos. Aquelas obras faraônicas, fazer, né, aquelas, que estão até hoje. Que, né, até hoje estão de pé, né? Só que o que aconteceu? Na época do renascentismo, houve uma certa decadência dessas guildas de pedreiros medievais, e isso se intensificou um tanto também na Revolução Francesa. De modo que houve uma transição do período da maçonaria operativa para a maçonaria especulativa, né, que é a fase atual da maçonaria, né? Então, a princípio, as reuniões maçônicas eram para tratar a respeito das construções, os projetos, os planos de construções daquelas catedrais. E depois, com o tempo, começaram-se a admitir pessoas intelectuais, nobres, burgueses, clérigos, pessoas de influência na sociedade que pudessem fortalecer a instituição. Essas pessoas, elas passaram a trazer consigo conhecimentos, né? Entraram filósofos, Rosacruzes, e pessoas que detinham conhecimentos esotéricos, e aquilo ali começou a ser absorvido, aquela informação, pela maçonaria. Então, os maçons passaram a deixar de ser operativos, e com o tempo, com a entrada dessas pessoas selecionadas pela sociedade, ela passou a ser maçonaria especulativa. O que aconteceu na França, como essa divisão que você está mencionando, é que de fato existem duas grandes vertentes da maçonaria no mundo, que é a maçonaria de vertente inglesa, anglo-saxônica, e a vertente da maçonaria francesa ou latina, né? Existiu uma potência maçônica na França, chamada Grande Oriente da França, que a princípio ela tinha o reconhecimento da Inglaterra, mas depois, com a mudança de seus objetivos principais da maçonaria, houve esse rompimento, né, de modo que prevalece no mundo a maçonaria de origem anglo-saxônica, né? Mas existe também uma vertente de lojas maçônicas
que possuem ideais que não são iguais aos nossos. Por exemplo, na maçonaria anglo-saxônica, nós temos como princípio básico a crença no princípio criador. Obrigatoriamente, em todas as lojas maçônicas, nós temos um livro das Sagradas Escrituras, né? Nós adotamos de acordo com a religião dos maçons. Na nossa loja aqui de Ariquemes, por exemplo, como todos são cristãos, nós adotamos a Bíblia Sagrada, né? E já nessa vertente francesa não existe esse tipo de exigência. Eles não exigem, muitas vezes, que a pessoa acredite em Deus, etc., né? Quer dizer, é uma vertente nova que está surgindo ou ela já está ela já é antiga, Já é né? antiga. Ela já é antiga, mas ela não se estabeleceu de pouco forma... difundida? Ela é Não se restrita, consolidou, né? né? Não se consolidou da forma como a maçonaria é regular, né? Legal. Olha só, em uma sociedade secreta aberta, homens de todas as religiões não são aceitos ateus e mulheres, né? E nessa outra você falou, mas ela já tem uma restrição, né? Por que só homens assim dentro da maçonaria? A maçonaria ela só existe até hoje, né? É uma instituição aí que tem séculos e séculos de existência, porque ela mantém a sua tradição. De modo que ela se originou com homens, porque os homens é que eram os pedreiros medievais, os arquitetos, e ela tem ela não modifica determinados princípios básicos, dentre eles esse. Não que não exista maçonaria feminina, existe, mas essa maçonaria de mulheres, ela não tem, ela não pode participar junto com os homens. Ela é uma maçonaria separada, né? Existe na Inglaterra, ela é inclusive até reconhecida, mas ela é separada dos homens. Então a maçonaria masculina, ela existe pela tradição. Porque até se a esposa de um futuro maçom que recebeu o convite para fazer parte não concordar com a sua entrada, ele não participa, né? Ele não pode ingressar na maçonaria sem a anuência da esposa, porque um dos fundamentos da maçonaria é a família, né? A maçonaria ela preconiza que o homem tem que ter a base familiar sólida, consolidada, precisa ter o apoio da família. Então, se a mulher é contra, a maçonaria, de nenhuma hipótese, vai criar um motivo de desavença, né, em uma casa, né? Mas as mulheres dos maçons, elas também têm parte ativa na maçonaria que nós praticamos, né? Existem, por exemplo, aqui na loja que eu frequento, que eu presido, a loja Vale do Jamari, nós temos o Clube das Romãs. Existe outra loja que tem o Clube das Acácias e uma outra loja que tem a Fraternidade Feminina, que são organizações de mulheres, de maçons, que se reúnem também para fazer atividades, principalmente filantrópicas. Então, elas também têm, também existe um lado da família maçônica participando também dos trabalhos da maçonaria, né? E aí nós temos as filhas de Jó e também os demolês, né? Fala um pouquinho desses dois segmentos. Então, nós podemos considerar um dos principais trabalhos que a maçonaria faz hoje no mundo é o trabalho de formação de jovens. Então, a Ordem Demolei é uma ordem juvenil que é patrocinada pela maçonaria. Nós chamamos ela de uma ordem paramaçônica. Ela não é maçonaria em si, mas ela é inspirada nos ideais maçônicos. E ela tem o conhecimento, um pouco do conhecimento maçônico, que é difundido àqueles jovens com o objetivo de torná-los pessoas de bem, né? Pessoas líderes na sociedade, pessoas que conseguem alcançar seus objetivos. Então, os jovens masculinos, nós temos a Ordem Demolei. E as jovens, as mulheres, nós temos as Filhas de Jó, que é uma organização das meninas, né? Onde também possuem os seus princípios, né? Torná-las mulheres, né, exemplares na sociedade. O objetivo dessas duas instituições é torná-los, aqueles jovens, pessoas exemplares na sociedade com base nos princípios que são ensinados a eles nas suas reuniões. Legal, olha só, vamos ver a grande diferença entre Grande Loja e Grande Oriente. Onde é que está a diferença aí? Por que essa divisão, venerável? A maçonaria, ela chegou no Brasil através de uma potência maçônica chamada Grande Oriente do Brasil. É a potência mata, a mais antiga do Brasil, e ela foi fundada em 1822. Né?
Existiram outras lojas maçônicas antes, mas elas não continuaram existindo, né? O Grande Oriente do Brasil veio, se estabeleceu e existe até hoje. E em 1927, houve uma divisão da maçonaria no Brasil, em que surgiram as grandes lojas estaduais, com soberania, com independência, toda a autonomia, e essas grandes lojas, elas coexistem com o Grande Oriente do Brasil. Então, o Grande Oriente do Brasil é uma federação nacional, e as grandes lojas, elas formam uma confederação, e existem em todos os estados. São independentes, mas são harmônicos entre si, né? São poderes maçônicos que coexistem. Mais recentemente, em 1973, surgiu uma terceira potência maçônica no Brasil, também originária do Grande Oriente do Brasil, que são os Grandes Orientes Estaduais Independentes, que gradativamente estão também adquirindo reconhecimento e são maçons também regulares. Muito comenta-se a respeito dos ritos maçônicos, né? O que nós poderíamos falar aqui? São ritos mesmo? São ritos voltados à espiritualidade, ao esoterismo, né? Qual que seriam as principais fundamentações desses ritos dentro da loja maçônica? Então, a maçonaria, ela detém um conhecimento. Ela detém um conjunto de informações que objetivam aprimorar as virtudes do homem, através da transmissão de princípios morais, informações de desenvolvimento das suas virtudes e também desenvolvimento das suas virtudes intelectuais, através de estudos das ciências liberais, por exemplo, né? E o desenvolvimento espiritual. Então, os ritos nada mais são do que métodos de transmissão desse conhecimento. Então, existe, por exemplo, o rito escocês antigo e aceito, que é um rito que dividiu o conhecimento da maçonaria em 33 graus e gradativamente transmite aos seus adeptos o conhecimento através desses graus. Existem outros ritos, como, por exemplo, o rito de York, que é o rito que eu pratico, existe o rito Schroeder, que é o rito alemão, a Adoniramita, que é o de origem francesa, rito moderno, que também é de origem francesa. Existem no Brasil, atualmente, 8 ritos. Cada rito, ele tem a mesma essência, o objetivo é o mesmo. São maneiras diferentes de transmitir o conhecimento maçônico, com características próprias, com liturgia própria, né, porque nós temos as nossas sessões, elas são cerimônias litúrgicas ou cerimônias ritualísticas. Então, o que diferencia os ritos são essas características, da maneira como a sessão é desenvolvida, o ritual da sessão é desenvolvido, né? Mas, em essência, todos os ritos possuem o mesmo fundamento, a mesma finalidade, que é transmitir o verdadeiro conteúdo da maçonaria, né? As ornamentações e os adereços utilizados nos rituais, eles vêm lá da época antiga, vem da cultura escocesa, né, que a gente vê as espadas, né, vê aquela ornamentação toda. Ela vem daquele período, ela segue aquelas tradições, ou elas foram desenvolvidas conforme a loja, né, conforme, digamos assim, o grau de desenvolvimento, de que forma que são utilizados essas ornamentações e adereços? O paramento original da maçonaria, que é o exigido em todas as vertentes da maçonaria, é o avental. A origem do avental maçônico está nas guildas de pedreiros medievais, né? Porque para trabalhar, você sabe que eles usavam aqueles aventais que era para proteger, né? Durante o trabalho, e eles se reuniam, os primeiros maçons, usando aqueles aventais. Com o tempo, aqueles aventais passaram a ganhar símbolos, adereços. A maçonaria, ela tem uma simbologia muito grande, né? Então, começaram a ser inseridos símbolos nesses aventais. E com o tempo isso foi aumentando, né? Até aí surgiram os colares também, né? Os principais oficiais usam colares. E o objetivo disso é ter uma simbologia, né? No caso, o colar, cada colar tem um símbolo, né, do cargo que a pessoa ocupa na maçonaria e etc. Então, originalmente, seria isso aí. Quando a maçonaria, em 1725 em diante, ela passou a se desenvolver na França, na Europa, eles tiveram uma ideia, na época, com o objetivo de captar cavaleiros, nobres, pessoas da alta sociedade,
eles começaram a inserir espadas dentro da maçonaria, porque era um item que era usado, né, pelos próprios nobres. Os nobres tinham o direito de usar espadas. Então eles entravam em loja, participavam das sessões com aquelas espadas, né? E aí a espada passou a ter também significado na maçonaria, né? Significa a igualdade entre os maçons, né? Porque naquela época só quem podia usar uma espada em reuniões assim eram os nobres, eram os cavaleiros. E dentro de uma loja maçônica todos passaram a ter direito de usar espadas, né? Eu estou falando disso da vertente francesa, né? Porque na vertente anglo-saxônica nós não usamos espadas dentro de loja. Mas é uma explicação da sua pergunta. Legal. Olha só, Cavaleiros Templários. Quem foram os Cavaleiros Templários? E você hoje tem a honraria de Cavaleiro Templário do mais alto grau, né? Então vamos falar um pouquinho de quem eram os Cavaleiros Templários e aí vamos falar do seu mais alto grau como Cavaleiro Templário. Então, a Ordem dos Cavaleiros Templários, ela existe toda, né, a sociedade hoje, fala-se muito da história dos Cavaleiros Templários, etc. Ela foi uma organização que surgiu na época das Cruzadas. Ela foi fundada em 1118, lá em Jerusalém, né, na época para proteger aquelas pessoas que iam visitar a Terra Santa, né? Existiam os perigos para se chegar da Europa até a Terra Santa. Então as cruzadas elas tinham esse objetivo de defender aqueles peregrinos que iriam visitar a Terra Santa e também proteger as relíquias sagradas que existiam, né? A Ordem do Templo dos Cavaleiros Templários tem esse nome justamente porque eles faziam a proteção das ruínas do Templo do Rei Salomão. Ela foi criada nesse ano que eu falei, 1118, ela existiu por aproximadamente 200 anos. Em 1312, durante esses 200 anos, ela cresceu muito em poder e em riqueza, né? Nós sabemos, hoje a história confirma, que eles foram os primeiros banqueiros da história da humanidade, né? O sistema bancário foi inventado por eles. Então eles se tornaram uma instituição muito rica e passou a incomodar um pouco os poderosos, os governantes, até porque alguns deles deviam muito aos Cavaleiros Templários, como foi o caso de Filipe o Belo da França, que devia muito dinheiro aos Cavaleiros Templários. Então ele fez um complô com o Papa Clemente, na época, Clemente V, para ficar com os bens dos Cavaleiros Templários. Então eles fizeram um processo na época de Inquisição, um processo todo armado com o objetivo de prejudicar os Cavaleiros Templários, e aí eles mataram o principal líder dos Cavaleiros Templários, que foi Jacques de Molay, né? Foi para a fogueira, e eles se apropriaram de toda aquela fortuna que era dos Cavaleiros Templários. Isso no ano de 1312. Aí existem evidências históricas de que aqueles Cavaleiros Templários que não foram capturados na época, eles teriam fugido, poderiam ter fugido para outros países, como Portugal, como Escócia. A Ordem dos Cavaleiros Templários foi extinta, mas é possível que esses Cavaleiros Templários tenham ingressado na maçonaria que existia na Escócia naquele período. Então, surgiu uma série de lendas, né, que liga a maçonaria aos Cavaleiros Templários. Hoje existe a Ordem dos Cavaleiros Templários na maçonaria. Nós não dizemos que ela é a sequência histórica daquela primeira que foi extinta, mas ela é a sequência dos princípios, né, dos valores que eram preconizados por aquela organização, né, a cavalaria, a Ordem da Cavalaria, né, a honra, tudo aquilo que era ensinado aos cavaleiros, né, defender o nome de Deus, né, isso ainda existe até hoje na maçonaria, né? Então existem determinados graus, determinados ritos da maçonaria que falam dos Cavaleiros Templários, que transmitem os conhecimentos relacionados aos Cavaleiros Templários. O rito que eu pratico, que é o rito de York, ele tem uma série de graus de desenvolvimento até a pessoa alcançar o ápice do conhecimento daquele rito, que é justamente o grau de Cavaleiro Templário, né, que é o grau, como foi mencionado, que eu alcancei, né? Então significa que a pessoa tem ali, chegou ali no topo
do conhecimento que é transmitido pela maçonaria naquele rito. O restante a pessoa deve desenvolver e buscar por si própria. Daqui né? para frente é por você mesmo, né? Exatamente. Eu queria colocar essa colocação. Mas aí vamos tocar um pouquinho já na parte espiritual do conhecimento dos Cavaleiros Templários, né? Existia, né, todo aquele conhecimento, aquela, não sei se era, o que nós podemos falar, magia branca, mestre, magos brancos, né? Como é que nós podemos colocar? Porque eles tinham conhecimento acima da média, né? Por isso que eles eram os Cavaleiros Templários, né? Porque eles tinham um grau de desenvolvimento espiritual bem acima da média para a época, né? Sim, mas eles sempre foram fiéis ao cristianismo. O que aconteceu é que eles passaram a deter muito conhecimento, uma vez que eles aglomeraram informações, muitas informações de todos os conhecimentos que existiam naquela época. Né? Eles tiveram acesso aos conhecimentos ali do Oriente Médio, onde circulava muito conhecimento, muita informação, o conhecimento do Ocidente. Então, eles detinham uma gama de conhecimentos muito grande. Mas o que aconteceu foi que o poder dos Cavaleiros Templários cresceu a tal ponto que a igreja, na época, se sentiu também incomodada com isso. Né? A igreja sempre quis, naquela época, acima de nós não tem ninguém. Prevalecer. De maneira que eles deram um jeito de extinguir os Cavaleiros Templários, usando inclusive de artifícios, né? Acusações mentirosas. Por exemplo, uma das acusações que eles falaram é que os Cavaleiros Templários eles adoravam um deus pagão chamado Bafomé, né? Que é um deus lá dos pagãos, né? Que tem uma cabeça de bode, chifres e tudo. Existia, né, toda uma lenda de que esse deus era adorado lá no Oriente pelos pagãos, e aí, durante o processo de inquisição dos Cavaleiros Templários, eles torturaram Cavaleiros Templários, torturaram pessoas, e chegou ao ponto de algumas pessoas falarem coisas que não eram nem verdade para se livrar daquela situação. Né? E uma delas era justamente a acusação de que eles adoravam o Bafomé, que era o deus bode. Né? Depois que foi extinta a Ordem do Templo, já no século XIX, teve um escritor chamado Léo Táxio, que ele resolveu ganhar dinheiro escrevendo livros antimaçônicos, né, propagando mentiras a respeito da maçonaria. Como a maçonaria sempre causou curiosidade, e principalmente naquela época, na França, né, ele achou uma grande maneira de ganhar dinheiro escrevendo livros sobre a maçonaria, falando mal e falando mentiras da maçonaria. Ele ficou muito rico vendendo esses livros na época, teve apoio, né, de religiosos na época. No final da vida, ele reconheceu, como é que a gente fala? Confessou que era tudo mentira, mas ficou os livros escritos. E uma das coisas que ele escreveu... E fora o que prejudicou no período. Prejudicou muito, né? E uma das coisas que ele escreveu é que a maçonaria tem o bode, né? Adora o deus Bafomé, que era um dos Cavaleiros Templários. Por isso que existe essa ligação. Ele fez um link dos Cavaleiros Templários com a maçonaria. É ligada ao outro lado, né? Vamos falar o nome dele aqui, porque eu acho que nem é digno de ser falado, né? Mas para quem está nos acompanhando sabe, né, o que o bode representa, e muitas vezes o pessoal fala, porque a maçonaria é coisa do outro lado, quer dizer, não tem nada a ver, né? Vem dentro dessa parte da história aí que houve essa tentativa de denegrir a imagem da maçonaria, né? Então, assim, depois que passou esse período, os maçons passaram a fazer paródia disso, né? Olha os bodes, o pessoal que adora o bode. E até hoje se fala que na maçonaria tem o bode, né? Bode é um bichinho tão legal, né, cara? Mas o objetivo... Né? O bode não tem nada que ver. O objetivo inicial era denegrir a imagem da maçonaria e ligá-la a esse deus pagão chamado Bafomé, que era um bode, né? Mas nós sabemos, gostaria aqui de reiterar, né, que o princípio, existem alguns requisitos, alguns critérios que nós temos para aceitar uma pessoa se tornar maçom, né? E dentre esses critérios, o principal e o primeiro de todos é que ele acredite na existência de Deus, na existência de um princípio criador. Né? Toda a filosofia maçônica é baseada nessa crença, e nós não aceitamos ateus, essa é a razão pela qual nós não aceitamos ateus em lojas maçônicas. Tá certo, legal, essa explicação bem bacana.
Ô, meu diretor, fala comigo. Vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Nós vamos tomar uma aguinha, respirar um pouquinho, né? E aí eu já retorno aqui com o venerável mestre Exaltônio Machado Júnior, ao qual eu cumprimento todos os irmãos de maçonaria, né? Sempre nos receberam de braços abertos, independente de nós fazermos parte ou não, mas nós somos parceiros, somos amigos, somos colegas, fazemos parte da divulgação do trabalho de vocês por onde eu passo, e já deixo aqui à disposição o que as lojas maçônicas necessitarem no programa de Perto com o Gilberto, e acredito que com a Rede TV, através da direção-geral do Wilson Santos, nós estaremos de braços abertos para divulgar e apoiar os eventos dos nossos irmãos maçônicos. Vamos ao nosso intervalo comercial e já já eu retorno falando mais um pouquinho de maçonaria para vocês. Está gostando? Então não troque de canal, porque o bate-papo vai ficar melhor ainda. De Perto com Gilberto. Estamos retornando aqui com o mestre, venerável mestre Exaltônio Machado Júnior, né? Da loja maçônica Vale do Jamari, que dá honra de nos conceder essa entrevista. Vocês já acompanharam que não tem nada a ver com o lado de lá, tá? Somos todos homens de Deus. Até para você fazer parte da maçonaria, você tem que acreditar em Deus e ter a sua religião, tá? Independente de qual ela seja. Olha só, maçons ilustres da história mundial, tá? Voltaire, Goethe, Beethoven, Mozart, Napoleão Bonaparte, Simão Bolívar, José Bonifácio, Dom Pedro I, Deodoro da Fonseca, né? Estávamos conversando aqui com o Venerável que a primeira instituição democrática do planeta foi a maçonaria. É a maçonaria. Foi, não é, né? É a foi maçonaria. A primeira, né? É. Em uma época, né, onde prevaleceu durante muito tempo na história da humanidade o sistema monárquico, né, o sistema do poder vitalício, a maçonaria ela é a primeira instituição que adotou a democracia para eleger os seus líderes, né? Então, por exemplo, atualmente eu sou o venerável mestre de uma loja, eleito pelos meus irmãos da loja, é um mandato temporário, dali a pouco outro me substitui, como o sistema de governo democrático. Então, isso já existe há séculos na maçonaria, desde épocas em que isso não existia em outros lugares, né? Então, ela é uma instituição que sempre prezou pela democracia. Qual o período de dirigente na maçonaria? Depende da loja, né? Na de vocês? A minha loja, o período é de 1 ano. 1 ano. E existe uma possibilidade de uma reeleição. No caso, eu fui reeleito, estou terminando o 2º ano. É unânime? Tem que ser voto unânime? Não, é por maioria, mas é por maioria, mas para ser venerável por maioria. é por maioria. Agora, para entrar, se tiver um votinho contra, já era. Depende do motivo. Do motivo. Se for um motivo muito forte, é possível que um voto rejeite o candidato, né? Mas, em regra, um voto não é suficiente para rejeitar um candidato à maçonaria. Correto, porque no caso no Clube de Serviço Lion, se houver um voto contrário, já encerra ali mesmo a votação, não pergunta nem o motivo nem porquê, né? Quer dizer, então cada entidade, cada clube de serviço, cada filantropia trabalha da sua forma. Olha só, eu tenho um ponto aqui bem legal aqui, que tem a ver com a história, tá? Eu vou dar uma lida rapidinho e nós vamos debater. A maçonaria moderna se consolidou na Idade Média, época das grandes construções em pedra, por isso, né, os pedreiros, né? Daí os símbolos maçônicos serem instrumentos de construção, né? Que é o que nós acompanhamos aqui, é o compasso. Existem os instrumentos de trabalho que foram adotados, a simbologia deles, né? Os quadros, o compasso, o nível, o prumo, a pedra bruta, a pedra polida, a prancheta de delinear, a alavanca. Todos esses instrumentos possuem um significado simbólico, né? Filosófico, representativo de ideias. Então, por exemplo, o nível, né, representa uma ideia, representa a igualdade dos maçons. E assim sucessivamente, cada um desses instrumentos possui um significado, né? Legal, bacana. Olha só, dando sequência, ó, após a Idade Média, foram admitidos outros membros, além de pedreiros, sendo que nós já falamos, né, sendo uma fraternidade dedicada à liberdade de pensamento, expressão, religião, política.
Seu lema serviu de base para grandes revoluções, como a Revolução Francesa, que nós já comentamos. Aí nós temos a Inconfidência Mineira, né, Tiradentes, né, grande líder da Inconfidência Mineira, a Proclamação da República, onde em 1822 nós tivemos a primeira loja maçônica, fundada aqui no Brasil, e a abolição da escravatura no Brasil. Essa é a mais forte de todas, né? Acredito que sim. Sim. Falando da Inconfidência Mineira, na verdade, o que nós sabemos é que só existia um maçom como membro daqueles inconfidentes, de modo que nós não podemos afirmar, e não era Tiradentes, nós não podemos afirmar que a maçonaria teve uma participação ativa no movimento maçônico. Com relação à independência do Brasil, com certeza nós podemos afirmar que a maçonaria teve uma participação ativa, de modo que, inclusive, fez de Dom Pedro I um maçom, tornou ele grão-mestre da maçonaria, justamente com o objetivo de fazer com que acontecesse a independência do Brasil. Já existia toda uma conjuntura política na época, já estava na iminência mesmo de acontecer, e a maçonaria participou ativamente para que isso realmente acontecesse. Teve sim uma relevante importância de influenciar, né, Dom Pedro I a fazer a abolição, aliás, a fazer a independência do Brasil. Com relação à abolição da escravatura, essa nós podemos dizer o seguinte, é uma das principais bandeiras, uma das principais realizações da maçonaria no Brasil. Nós sabemos que, na época, o Brasil foi o último país do mundo, ou um dos últimos, a abolir a escravidão. Em função de conjunturas econômicas, nós sabemos. E a maçonaria, desde muito tempo antes da abolição, já buscava trabalhar no sentido de conseguir reunir forças, aglutinar forças políticas para que a abolição acontecesse. Para você ter uma ideia, chegou-se em alguns lugares, em muitas lojas maçônicas, para a pessoa ingressar na maçonaria, ele tinha como obrigação alforriar um escravo. Então, era uma joia que nós falamos, para a pessoa ingressar na maçonaria, ele tinha que pagar uma joia. A joia era o valor equivalente à compra de um escravo para ele ser libertado. Da liberdade de um escravo. Então, assim, a maçonaria ela sempre trabalhou no Brasil até conseguir esse objetivo, que é de realizar a abolição da escravatura. Uma realização que os livros, a história comprova que é produto do trabalho da maçonaria no Brasil. Vamos agora para nosso mundo atual, século XXI. A maçonaria, ela trabalha em cima de situações políticas, econômicas, sociais, em decisões de conflitos, muitas vezes situações que podem trazer benefícios ou malefícios através da nossa administração pública, através dos nossos políticos, através de leis, né? Através de situações, às vezes, que acontecem com a Ordem dos Advogados do Brasil. A maçonaria está atenta e participa ativamente de certas decisões voltadas ao âmbito nacional, sempre respeitando as leis, né, do país de origem onde nós fazemos parte, e sim buscando soluções pacíficas para momentos de conflitos? Sim, o objetivo primordial da maçonaria é transformar o homem, né, torná-lo um homem melhor, um cidadão de bem, um cidadão correto para a sociedade, e assim torná-lo um construtor social, alguém que trabalha pela evolução, pelo progresso da sociedade. Então, naturalmente, ela é uma instituição que tem por objetivo, um dos seus objetivos, trabalhar pela felicidade da humanidade, pela evolução dos povos, né, pelo aperfeiçoamento dos costumes dos povos, pela solidariedade humana, né, pela igualdade, pela fraternidade, pelo respeito à autoridade, pelo respeito à crença religiosa de cada um. De modo que os maçons, muitas vezes, eles são, na verdade, todos somos livres para adotar o tipo de ideologia que nós quisermos. Mas existem, por exemplo, as grandes lojas brasileiras, elas se reúnem em uma grande confederação,
O Grande Oriente do Brasil é uma federação, e muitas vezes esses grandes corpos que comandam a maçonaria, eles se reúnem em torno de projetos, né, em nível nacional para beneficiar de alguma maneira a sociedade, trabalhar para que a sociedade se aperfeiçoe, né? Então, quando, por exemplo, surgem questões muito relevantes, a maçonaria levanta aquela bandeira e todos os maçons são instados a apoiar aquilo ali, como, por exemplo, a bandeira anticorrupção, né, que recentemente nós levantamos em nível nacional. A mudança, né, nas eleições 2018, né? Teve uma época que começaram -se a descobrir muitos casos de corrupção e houve ali uma tentativa de tentar amenizar um pouco a questão e não investigar a fundo. Então a maçonaria, ela sempre se pautou pelo lado certo das coisas, né? Pela justiça, pela igualdade. Então existe muitas vezes campanhas que os maçons fazem, né? No Brasil hoje existem aproximadamente aí maçons regulares, maçons reconhecidos, aproximadamente 270, 290 mil maçons no mundo, aliás, no Brasil, né? No mundo existem 4 milhões. E aí você imagina uma instituição com 290 mil pessoas, muitos influentes na sociedade, né? Muitas pessoas que têm importância na sociedade em prol de um objetivo. Então a maçonaria, ela tem capacidade, condição de trabalhar para isso. Precisa muitas vezes de nós maçons também levantarmos determinadas bandeiras para alcançar os nossos objetivos, né? Vocês têm essas reuniões anuais na central? Como é que funciona? Assim, é uma vez por ano que vocês se reúnem? Depende de cada organização maçônica. Ela começa de vocês? A célula, que é a loja maçônica. Tem lojas que funcionam semanalmente, como o caso da minha loja. Aqui em Porto Velho tem um encontro anual, né? Na Glomaron, né? Existem os encontros estaduais, que nós chamamos de Assembleias Gerais, ou Soberanas Assembleias Gerais, que são realizadas a cada 4 meses. 4 meses. Aí ali os maçons de todo o estado, né, os principais líderes se reúnem para tratar dos assuntos de interesse da maçonaria, 4 vezes por ano, né? E os grãos-mestres se reúnem anualmente, né, em todos os estados, para tratar no âmbito nacional das questões. Existe alguma reunião a nível internacional também? Com certeza. Sim. Existe a Conferência Mundial das Grandes Lojas Maçônicas, que aí reúne centenas de potências maçônicas, que se reúnem todos os anos em um país diferente, e ali eles também, né, tratam dos objetivos da maçonaria no âmbito internacional. Tá certo. A gente sempre abre um pouquinho a pergunta para os nossos internautas. Tem uma pergunta aqui, você fica à vontade, se você se achar à vontade de responder, eu deixo aberto. Eu vou fazer uma pergunta mais ou menos paralela a isso aqui. É difícil, é caro participar de uma loja maçônica? Você entrar o custo é alto, mensalidade é alta, as ajudas de custo são altas, como é que digamos assim, são os níveis, né? Os níveis são pagos, como é que funciona essa parte interna dentro da maçonaria? Se você puder falar, fique à vontade. Olha, nós não podemos dizer que é barato, né, uma pessoa ingressar na maçonaria, mas também não podemos dizer que é caro. É um valor. O que é barato para você? Pode ser caro também, né? É um valor justo. É um valor justo. Porque o dinheiro da maçonaria, nenhum maçom, ele se apropria do dinheiro da maçonaria para benefício próprio, né? Com certeza. Então, é para gerenciar a própria instituição. Então, existe uma taxa que é cobrada aqui, nós chamamos de iniciação, que é seria taxa, uma joia para entrar, para ingressar. Aí né? cada loja pode estabelecer um valor diferente. Tem loja que vai cobrar ali 2.000, outra que vai cobrar 8, outra que vai cobrar mais. Depende da loja. Sim. Cada loja ela tem autonomia administrativa para cobrar a taxa que achar conveniente. Correto. Até porque aquele valor vai ser usado para a finalidade da instituição. E existem as mensalidades, que cada loja também tem a sua. Tem loja que vai cobrar, eu conheço loja maçônica que cobra R$30 de mensalidade. Eu conheço loja que cobra 250. Então depende da estrutura de cada lugar, né? De cada loja, ela tem uma autonomia para isso. O que nós levamos em consideração para que alguém seja maçom, não é o fato dele ser rico ou dele ser pobre.
Nós simplesmente consideramos que a pessoa possa ter a sua subsistência própria e que as contribuições maçônicas não prejudiquem a ele e a família dele, né? Que ele tenha condição de praticar as obras sociais da maçonaria, que seja uma contribuição modesta, mas que ele possa participar. Então, se uma pessoa vive num estado financeiro em que ele não dá conta nem de sobreviver, de ajudar a própria família, de sustentar a própria família, muito menos de fazer benemerência, né, a gente precisa que essa pessoa se estruture primeiro como pessoa, né, financeiramente falando, para que ele possa ter condição de congregar e participar e colaborar, né, para as obras que a maçonaria faz na sociedade, né? Legal. Falando de irmandade, há um fortalecimento, há uma ajuda dentro da irmandade, quando o irmão passa por uma necessidade, por um problema, seja lá o financeiro ou familiar. Acho que isso é normal e de praxe, né? Como qualquer entidade, né? Toda organização, serviço, toda organização, né? Toda agremiação, ela tem essa característica, né? De tutelar, né? No momento de necessidade, aqueles irmãos, né? Essa é mais uma razão pela qual nós desejamos que a pessoa que ingressa possa se sustentar, né? Porque esteja fortalecida financeiramente. Não precisa ser rico, mas que ele tenha condição de se sustentar e colaborar. Porque se acontecer de ele realmente entrar num estado de falência, muito provavelmente ele vai pedir o apoio, né, da maçonaria, e a maçonaria, dentro do que for justo e ético, né, ela vai, de alguma forma, tentar minimizar, né, o drama daquela pessoa, né? Mas é importante que se diga o seguinte: o apoio que a maçonaria dá aos seus membros, ela é pautada no mais rigoroso critério de ética, né? Jamais nós podemos prejudicar uma terceira pessoa da sociedade em benefício de um irmão, se aquilo não for correto, se aquilo não for ético, se vai prejudicar injustamente um terceiro, né? Então, dentro do que é justo, do que é correto, existe a ajuda entre os irmãos, né? Mas é dessa forma, dentro de parâmetros éticos. Se o irmão pisar na bola, porque tem muitos políticos que fazem parte da maçonaria aí, né? Como é que funciona? Se o irmão pisa na bola, como é que funciona? Existem as punições respectivas, né? Dependendo da gravidade da falta, pode ser até ele pode ser expulso da ordem, né? Ele pode ser advertido, ele pode ser suspenso e ele pode ser expulso, né? Porque o que se espera de um maçom é uma conduta exemplar na sociedade, né? As pessoas já são escolhidas para serem maçons pela sua conduta, né? Uma conduta, uma moral ilibada, né? Então se espera que ele mantenha e aperfeiçoe essa conduta na sociedade, com base naquilo que ele aprende na maçonaria. Se porventura, e nós não podemos dizer que isso não existe, se porventura algum maçom cometer algum deslize, naturalmente ele vai ser punido, né, de acordo com a gravidade da sua falta, né? Legal. Olha só, eu tive a honra de receber aqui nos estúdios da Rede TV, né? Eu acredito que a nossa audiência está bombando aí, né? Porque sempre houve aquela curiosidade. Tá bombando aí, diretor? Então tá bom. Olha, tá bombando nas redes sociais aí, viu? Eu tive a honra de receber um venerável mestre Isaltônio Machado Júnior, ao qual eu cumprimento todos os irmãos de maçonaria. Agradecer a sua visita, venerável, tá? Eu tenho certeza que foi de suma importância, até para os curiosos e para as pessoas. Abracem, quando tiver um evento da maçonaria, meu amigo, não tem nada de coisa lá do outro lado, tá? Vocês vão estar ajudando as obras filantrópicas, os trabalhos sociais, nós nem falamos dos trabalhos sociais, né? Então, aproveitar suas considerações finais, você falar rapidinho as entidades que vocês ajudam aqui e adotaram aqui na cidade de Ariquemes. E agradeço a sua visita, venerável. Muito obrigado pela sua participação. Nos sentimos honrados com a presença de vocês aqui na Rede TV na noite de hoje. Muito obrigado. Recentemente nós tivemos o leilão da Azul da Amar, né, que é um leilão que ele sempre é organizado pela maçonaria, pelos irmãos da maçonaria, com o objetivo de sustentar aquela instituição que é a Associação das Mães de Autistas de Ariquemes. Então esse é um trabalho que tem o apoio de irmãos da maçonaria, é muito importante. E no nível estadual, nós estamos com um projeto muito importante, que eu não gostaria de esquecer de falar, que é a construção de uma casa de apoio, Filhos de Irã, é o nome da associação que foi criada pela maçonaria para construir um edifício
lá na BR, que fica em frente, será em frente ao Hospital do Amor, né, que é o tratamento de câncer. É uma obra orçada num projeto de 6 milhões de reais para receber as pessoas que vêm de todos os lugares em busca de tratamento de saúde. Então, a maçonaria está à frente desse projeto, está angariando recursos, já vai começar em breve a construir as fundações, e toda a sociedade está convidada, né, a participar conosco, através do site da Glomaron, existem os links lá, para quem quiser também colaborar de algum modo com essa importante obra social, né? E quero agradecer aqui, mais uma vez, pelo honroso convite. Venerável, queria que você deixasse uma mensagem espiritual para os nossos telespectadores, né? Nessa sua vinda aqui para nós. Eu vou encerrando por aqui, ele vai deixar a mensagem final. Hoje ele vai encerrar o programa, tá? Então, eu agradeço a todos vocês, que o grande Criador do Universo, né, possa abençoar, o arquiteto do universo, possa abençoar todas as famílias de vocês, né? Eu sempre falo, Papai do Céu, eu sou bem mais simples, possa abençoar a casa de vocês, e eu fico com a mensagem do venerável mestre Isaltônio Machado Júnior para encerrar o programa de perto com vocês. Um beijão no coração de todos vocês, eu retorno amanhã às 18 horas. Tem 3 virtudes que todo ser humano deveria exercitar, né? Que são a fé, a esperança e a caridade. A fé em Deus, a fé naquele que nos criou, naquele que nos deu o dom da vida, né? A esperança de tornar esse mundo um mundo melhor, através da prática da caridade, através da prática do bem, que nós possamos deixar neste mundo uma boa herança para as próximas gerações, trabalhar para tornar o mundo um mundo melhor, um mundo mais feliz, um mundo onde as pessoas se respeitem, onde não existam guerras, onde não existam desavenças, né? Que nós possamos trabalhar pelo bem de todo mundo e de toda a sociedade, a começar pela nossa comunidade e pela nossa cidade. Programa